Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Vamos dar continuidade à série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre passar por provações e ser aprovado por Deus para receber a coroa da vida. Hoje nós vamos falar sobre Abraão. Abraão foi um homem que passou por muitas provas, mas eu vou citar aqui duas provas que Abraão passou e que nós precisamos estar sempre passando por essas provas e ser aprovado por Deus. Apenas duas eu vou falar. No livro de Gênesis, no capítulo 12, a primeira prova que Abraão passa é a questão da obediência. Abraão tinha 75 anos de idade e Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, sai da terra dos seus pais, da sua parentela, da terra dos seus amigos e vá para um lugar que eu te mostrarei qual é. Mas eu farei de ti uma grande nação e eu vou te abençoar por onde quer que você andar. Você será o pai de uma grande nação. Mas saia da terra dos seus pais. Você imagina uma pessoa com 75 anos de idade e agora escuta a voz de Deus mandando ele sair da sua terra natal, da sua terra onde ele foi criado, e já com a idade bem avançada, né? 75 anos. A primeira prova que Abraão passa é a questão da obediência. Ele obedeceu a Deus e saiu. E com esta promessa, eu farei de ti uma grande nação. Abraão tinha 75 anos quando ouviu esta ordem de Deus e esta promessa. Mas sabe quando foi que Abraão passou a ser o pai de uma grande nação? Quando ele já estava com 100 anos de idade, foi que Isaac nasceu. Então, a obediência de Abraão realmente foi uma prova que ele passou. E ele esperou esta promessa de ser o pai de uma grande nação depois de 25 anos depois. A segunda prova que Abraão passa agora é a questão da fé. A fé. Quando Abraão tem este menino, né, Isaac, um tempo Deus aparece novamente a Abraão e diz: Abraão, me dê o seu filho, o seu único filho a quem tu amas tanto, me dê para mim. E Abraão agora não somente vai obedecer, mas agora vai passar pela prova da fé. Abraão levou o seu filho para ser sacrificado a Deus. E chegando lá no local, o menino já pergunta: pai, cadê o cordeiro? O senhor não veio oferecer um holocausto, um sacrifício a Deus? Cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Deus proverá. A fé de Abraão era tão grande em Deus que ele disse: Deus proverá. Até então, Abraão ainda não tinha visto um cordeiro, né, para oferecer no lugar do seu filho, mas Abraão colocou lenha ali, naquele local onde o filho ia ser sacrificado, amarrou o menino, e quando ele levantou o cutelo para sacrificar o seu filho, um anjo, uma voz vinda de um anjo, bradou no céu e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui, estou aqui. Não faça isso. Você mostrou que é temente a Deus. Você mostrou que tem fé em Deus. Você mostrou que tem obediência a Deus. Não faça isso. E quando Abraão olha de lado, vê um cordeiro ali pertinho dele. E ele pega aquele cordeiro e vai sacrificar a Deus. Duas provas que nós devemos passar: a obediência e a fé. Abraão não era considerado somente o pai de uma grande nação, mas ele foi considerado o pai da fé. Ele demonstrou muita fé. Ele passou por duas provas difíceis. A prova que realmente receberia a promessa de Deus, a obediência de sair de casa aos 75 anos, e depois passou pela prova da fé.
de sacrificar o seu filho, mas sabia que Deus ia providenciar o cordeiro. E aí nós devemos pensar: que tipo de provas nós passamos? Que tipo de provas nós suportamos? Precisamos passar por várias provas e depois de ser aprovado, receberemos a coroa da vida. Amanhã estaremos aqui mais uma vez falando de um personagem que passou por provas difíceis, situações que talvez a gente pensasse assim: será que eu suportaria esta prova? Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Compartilhe com pessoas que você sabe que está passando por provas. Olha, nós vamos passar por provas, mas precisamos ter perseverança, obediência a Deus e muita fé, assim como Abraão. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém.